Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindas a mais um áudio desse sábado e eu espero não me estender muito, né? Sábado, dia 29 de fevereiro de 2020, sábado depois das cinzas, cor litúrgica roxa. Sempre é bom falar, né? Sejam bem-vindos a mais esse canal, a esse meu canal, né? Onde eu sempre coloco os áudios da liturgia da palavra. Quem já está acostumado a me ouvir sabe que eu gaguejo, que eu não faço edição nos vídeos, porque o meu lance aqui não é ser perfeitinha, porque perfeito é só Jesus Cristo. Eu tenho meus motivos para não fazer edição também de áudio, tá? Então, mas de qualquer forma, obrigado por vocês estarem aqui comigo, mas principalmente estarmos juntos aqui para lermos a palavra de Deus, entrarmos nesse clima de intimidade com o próprio Jesus Cristo, com o que ele fala para a gente. Apesar que meu canal ultimamente tem sido um bando de pitaquice pra lá e pra cá. É tiro pra tudo que é lado, né? Mas infelizmente eu tenho que falar de assuntos que me doem, que infelizmente eu fico revoltada, eu fico batendo o pezinho lá de nervoso, né? E ao mesmo tempo tem situações que a gente precisa ter sabedoria, não é inteligência. É claro que a inteligência ajuda, mas a sabedoria de Deus para lidar com as coisas. O áudio de ontem, de 45 para mais de 46 minutos, foi esse caso. Eu tive que fazer uma longa explicação só porque eu coloquei 2 vídeos do padre Duarte de Souza Lara. Bem, hoje eu já não vou explicar muito porque eu já expliquei tanto no áudio de quinta como de sexta-feira, e eu estou gravando esse áudio de sábado na sexta, né? Então estou tentando me adiantar um pouquinho para não ficar atrasada nos uploads. E o que eu vou falar nesse áudio hoje? Então, período quaresmal. Vamos retomar. Eu sei que quem já me ouviu aí nos últimos áudios, eu estou me tornando repetitiva, mas eu preciso falar porque às vezes o áudio não cai no mesmo lugar 3 vezes, 2 vezes. Às vezes você está me ouvindo pela primeira vez, então seja bem-vindo a esse áudio. Não estou pedindo curtida e compartilhamento, porque quem me segue já sabe que eu não vou pedir isso. O objetivo não é esse, meu objetivo é que nem que seja lá em 2022 que você esteja me ouvindo, sei lá quando que você vai me ouvir, é que você aprenda a ter gosto, né? Não é aprenda comigo, mas aprenda a ter gosto de fazer uma leitura orante, uma lectio divina, aprenda a acompanhar, a saber o que é liturgia diária, né? Tem muita gente, eu mesmo não sabia, por isso que eu criei esse espaço dentro do meu canal. Tanto é que meu canal poderia estar falando de artesanato, estar podendo falar da graduação que eu me formei, que é História, né, que eu poderia estar dando vazão aos meus desejos e vontades pessoais, mas eu passei por um processo de conversão por volta de 2014, 2015 e efetivamente voltei para a Igreja Católica em 2016, bem no ano da misericórdia. Não vou ficar falando também porque eu já falei, não vou dizer em qual áudio porque eu não lembro, pra falar a verdade. Não preciso ouvir todos, talvez em algum momento eu fale novamente meu processo de conversão, nem que seja de forma rápida. Mas só para vocês entenderem, também não foi um chamado eu fazer aqui um canal do YouTube porque eu senti um chamado de Deus e resolvi fazer. Não, aí sim foi um desejo pessoal mesmo, de divulgar a liturgia da palavra e divulgar outros canais, seja no YouTube, seja Instagram, Facebook, Twitter, etc, 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 de padres, pregadores católicos, canais interessantes que eu localizei e que valem a pena você estar acompanhando. Por outro lado, nesses últimos anos eu fiquei muito decepcionada com alguns canais, então tem alguns canais que eu não estou falando mais. Mas não que eu ganhe favores por eles, não. Eu acredito até, por exemplo, eu falo tanto do Padre Paulo Ricardo que ele nem sabe que eu existo, né? Mas você conhece de tanto que você ouviu falar dele por mim, você foi e correu atrás dele, não é? Então, beleza. Esse é um ponto bacana. Por quê? Porque o Padre Paulo Ricardo, por exemplo, é um dos que eu cito muito, porque ele é uma pessoa constante, disciplinada, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe bem estruturada e ele tem conhecimento teológico, ele sabe como explicar as coisas, ele diz o que é pecado, o que não é pecado, as diferenças do venial para o mortal e as devoções. Ele é uma pessoa que realmente dá para, ouve aí, vale a pena. Ele é um ótimo diretor espiritual à distância, tá? Tem outros padres? Tem outros padres. Você sempre vai me ouvir falar da Canção Nova também. Por quê? Porque o carisma da Canção Nova teve papel fundamental para a minha vida na volta para a Igreja Católica. Até hoje tem.
Então você vai sempre me ouvir, ó, vai lá, clica no Canção Nova Play, vai lá procurar as pregações do Padre José Augusto, acampamentos específicos, programas como Sorrindo para a Vida, com Márcio Mendes, que está sempre lá, e etc, 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 né? Bem, hoje eu vou falar do Catecismo da Igreja Católica, o livrão amarelão daqueles que brilham no escuro, em duas versões. Pocket, que não é tão pocket assim, e a versão grande que eu sugiro porque a letra é grande. Então, ele não é muito barato, ele tem o valor de uma Bíblia boa, né? Mas é um investimento que eu sugiro que vocês adquiram e leiam. Ah, mas eu não entendo. Ah, sim, procurem um diretor espiritual. Ah, mas o padre falou que era desnecessário. Procura outro padre, por favor. Mas tenha o catecismo da Igreja Católica. Tá? Estamos vivendo uma crise na igreja. O pessoal está criticando o CNBB, igreja no Brasil, igreja lá do Papa, não sei o quê. Foi uma profusão de gente falando mal do Papa Francisco, assim que foi doido de ver. Horrível. Aí eu vou fazer uma sugestão. É pecado, já falei que é pecado falar mal do Papa Francisco, tá? E aí quem corroborou bastante foi o padre Roger Luiz, quando ele veio para Curitiba no Gabaon, que é o carnaval católico aqui da Arquidiocese de Curitiba, que existe há 31 anos. Esse foi o 31º ano, só que primeira vez na Casa de Missão da Canção Nova, Curitiba. E aí o padre Roger Luiz, tá? Ele falou numa homilia de 1 hora, a homilia durou 1 hora, para você ter uma ideia. A missa dele foi 2 horas e 8 minutos. Haja missa. Louvado seja Deus. Mas a homilia, que é a parte mais importante, ele demorou 1 hora e ainda falou tudo a respeito de como estamos nos comportando super mal com relação a essas críticas ao Papa Francisco. Se você perdeu, quer saber onde que acha, entra no Facebook, tem que ser no Facebook. Entra no Facebook /Gabaon Curitiba, tudo junto, com N de navio, tá? Gabaon é aquele termo lá do Antigo Testamento, Gabaonitas, Gabaon. Gabaon Curitiba. Aí procura lá, só que, né, tem que procurar bastante. Vai deslizando a barra de rolagem lá que você vai achar. Procura lá o primeiro dia, tem 2 pregações com o padre Roger Luiz, mas depois tem a missa, tá? Aí você clica no que está dizendo 2 horas e 8 e não sei quantos segundos. É aquela lá mesmo. Nem tem a fotinha, não tem nem a carinha do padre Roger, tem a carinha dos fiéis. Você clica lá, avança um pouquinho e vai ouvir a homilia, por favor. Faz favor também, né? Outra coisa também para a gente estar ciente. O tema da campanha da fraternidade desse ano. Não vem criticar a CNBB, por favor. Teve um ano que teve críticas, né? Teve até padre que se posicionou aí e tal, ficou bem estranho. Naquele ano, foi aquele ano. Esse ano é outro ano. Então, nesse ano, vamos lembrar, o tema da campanha da Fraternidade 2020 é Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, cujo lema está em Lucas, capítulo 10, versículos 33 a 34, viu, sentiu compaixão e cuidou dele, e tem como base a vida da Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom do Brasil. Ela era o anjo bom da Bahia, agora virou o anjo bom do Brasil. Ai, Deus nos abençoe com essa intercessão, né? Então, por favor, procure saber a vida dela, se você nasceu lá pelos anos 90 ou anos 2000, procure, porque ela foi assim uma santa que saiu muito na mídia secular, inclusive, nos anos 80. É uma santa, assim, de uma vida extraordinária. É muito similar à Madre Teresa de Calcutá, também dessa década de 80, né? Mas a Santa Dulce dos Pobres foi uma pessoa, assim, nossa, de uma vida intensa. Outra coisa indicação de 2 livros da editora Canção Nova. Um é do Monsenhor Jonas Abib, Práticas de Jejum. Um livro bem baratinho, bem fininho, cabe na bolsa. Você pode dar de presente para as pessoas que não sabem como fazer as práticas de jejum. Muito pertinente nesse período. Outro livreto, um pouquinho maior, que também na Canção Nova, é da irmã Emanuel, Cura e Libertação pelo Jejum. Esse aqui também é bacana, porque tem, assim, alguns testemunhos de Medjugorje. É bem interessante. Tá? É bem bacana mesmo.
Isso aqui tem vários testemunhos, então serve de leitura. Para você não ficar se sentindo meio vazio aí no período quaresmal. Mas o livrinho aqui do Monsenhor Jonas Abib, Práticas de Jejum, tem assim, explicações bem simples, né? O Monsenhor Jonas, ele é bem sucinto, muito simples de entender, rapidinho de ler, então não vai te dar nó na cabeça. Tá? Vale a pena, e fora que você contribui lá para o projeto Dai-me Almas, que é o projeto lá da Canção Nova, né? Para manter todo o sistema Canção Nova, tá, gente? Faz favor, tá? Que mais? Que mais? Ah, sim! Já vamos pôr uns fardos aí nas suas costas, caro irmão, cara irmã. Terminando a quaresma, lógico que vem a Páscoa e lógico que vem as oitavas da Páscoa. Porque eu acredito que quem está me ouvindo é um fiel católico cristão de longa data. Mas se você não sabe, vou recordar você que a Páscoa católica não termina no domingo da Páscoa. A gente pode desejar feliz Páscoa depois da Páscoa, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí lembrando que o domingo, primeiro domingo depois da Páscoa, é o domingo da misericórdia. Jesus misericordioso, Santa Faustina, hora de se confessar. Vai ter acampamento lá na Canção Nova, vai ter aqui também algo, né? Deve ter aqui na minha cidade, por causa que a casa de missão da Canção Nova está com o padre João Marcos, que ele por muito tempo fez o Terço da Misericórdia lá em Cachoeira Paulista. Então, obviamente, ele deve fazer algo. E convidar alguns padres a mais para fazer confissões. Benza a Deus, louvado seja. Mas não é isso que eu estou falando, que eu vou falar. Não é isso. Qual que é o fardo? Bem, logicamente tem o fardo da Feliz Páscoa, das oitavas de Natal, tem o Domingo da Misericórdia, e depois a gente entra no processo de espera de Domingo de Pentecostes. E aí eu já vou fazer o convite, né, caro irmão, cara irmã. Se anime aí para os 50 dias de Pentecostes. O áudio de ontem foi extremamente longo, então provavelmente você não teve... Eu ia falar bobagem. Não teve paciência para ouvir tudo, né? Então eu estou repetindo mesmo, né? Então eu vou me fixar um pouquinho aqui, alguns minutinhos para dizer, caro irmão, cara irmã, se alegre um pouquinho nessa quaresma, tá? Não espere pelo coelhinho da Páscoa que me fazes feliz com o ovinho de chocolate, que aliás essa é a coisa, isso sim é coisa louca do mundo, isso é ter mente doentia, gente. O marketing doentio que a gente aprende desde criança lá na creche, né? O que o coelho tem a ver com o ovo de chocolate? É uma simbologia muito louca, mas na parte natural não tem nada a ver. Coelho não dá ovo. Muito menos chocolate, né? Então, se sua Páscoa se resume a comprar ovinho de chocolate, eu sugiro pensar e já planejar os 50 dias à espera de Pentecostes. Porque é como eu falei ontem e vou repetir de novo. É que nem também no espírito quaresmal. É possível que nós todos aqui, que estamos fazendo nossos propósitos, a gente não consiga de pronto vencer aquele pecado, aquela mania, aquela mudança real de comportamento, sabe? Aqueles propósitos que a gente fez, a gente pode não conseguir nessa quaresma e nessa Páscoa. Contudo, você deu abertura, abriu a portinha para Jesus e falou, Senhor Jesus, estou disposto nessa situação aqui que dói, que para mim é difícil, que eu sou uma burra, que eu sou uma mula empacada, eu não consigo avançar para águas mais profundas porque eu sou assim, assado, Senhor. E aí eu estou fazendo essa penitência para tentar vencer isso. É a tua libertação e a minha libertação. Você pode não vencer nessa Páscoa, mas no correr do ano e nos próximos anos, ou até vou dizer, fazer até dê fé. Se você manter fiel, ser obediente a Deus e ser humilde, tentar sempre buscar humildade, se arrepender efetivamente, em um ano e meio você consegue a tua libertação. Não é profecia não, é só fazer direitinho. Porque assim, eu já me perdi por 20 anos no caminho errado, gente. E eu já pedi muita coisa que nunca aconteceu. E incrivelmente, quando eu voltei para a Igreja Católica, efetivamente foi em 2016, e nós estamos em 2020, eu juro, olha, não é mentira, eu conquistei com a graça de Deus, não conquistei sozinha. Deus teve misericórdia das minhas misérias, eu não era merecedora de nada, e mesmo assim Deus me honrou. Eu conquistei mais em 4 anos do que em 20 anos fazendo besteira por aí. Yoga, mindfulness, não sei o que, reiki, mestre das 7 cores, putz.
Olha, gente, vocês não têm noção. A única coisa que eu não fiz foi fazer sacrifício animal, foi participar de coisas aí reencarnacionistas, mesa de cor X e XYZ. Isso eu não fiz. Não fiz mesmo. Sabe? Mas certos conhecimentos que não precisava, que me enfiei na minha cabeça, nos meus olhos, ainda recebi certificado ainda. Certos cursos esquisitos de troca de energia, eu fiz. E eu renunciei, me humilhei, falei pro padre, coitado do padre, fiz até amizade com o padre na época. O padre não sabia o que eu tava falando, gente, porque ele não era a realidade dele. Apareceu uma mulher bruxona, de verdade, entrei nos lances aí de magia branca, né? Não é ritualzinho, é umas coisas, umas oração louca lá que depois eu fui ver que era magia branca, coisa de bruxa, foi a bruxa boa, aquelas besteiras loucas lá. E pra jogar isso pro padre, coitado do padre, eu tava tentando imaginar o que eu tava falando, né? Lógico que a pessoa devia achar que eu tava louca, porque eu vivenciei uma coisa, gente. Muita gente que vivencia isso hoje, que eu conheço gente que vivencia efetivamente, vai pra igreja e ainda tem a pachorra, esse é o termo, a pachorra de criticar o padre. De falar que ele tá errado, que ele é um ser humano comum, não sei o quê, porque tá tão cheio da soberba. Porque, olha, gente, você sabe, olha, pessoas que vivem nessa vida, tá? Essa vida dupla. Eu acredito em Cristo, mas eu faço reiki, eu faço Magnify Healing. Tem um outro também, esse é o termo. Magnify Healing, mestre de 7 cores, faz yoga, faz mindfulness, é tudo cheio da soberba. Você acha maior que todo mundo. Por quê? Eu lido com energia, eu entro em contato com o mestre de luz. Entra em contato com o capeta, né? Você não faz discernimento de espírito, recebe... Você acredita? Eu vou falar para você, para você não entrar nisso. Tem pessoas que recebem mesmo mensagem e tudo, dessa linha aí, pagã, esotérica, nova era, tal da canalização. Quando você ouve gente que fala, eu canalizo um mestre de luz que vem de Marte, Júpiter, lá de Saturno com 3 estrelas grudadas, esqueça. Falando abertamente, a pessoa está fazendo um vínculo com o capeta, gente. Não é legal. E isso é falta de discernimento de espírito. As pessoas fazem mesmo canalização. Confundem as coisas. Porque e ainda tem gente dentro da RCC que infelizmente faz canalização. Ela não faz discernimento de espírito. Ela não está recebendo o Espírito Santo. Desculpa falar dos meus irmãos dentro da RCC. Mas infelizmente eu já vi e ouvi casos de gente que chegou até beber. Eu sei que é feio falar isso, mas teve gente que chegou até a participar de santo daime para poder voltar a ter contato com o Espírito Santo. Isso é um absurdo. Não recebe Espírito Santo. Você está abrindo porta dos infernos na tua vida. Não faz isso, caro irmão, cara irmã. Receber Espírito Santo é você voltar para a Igreja Católica de joelho, nem que esteja que se rastejar que nem uma lesma, lá para Jesus Cristo. Ainda receber tap-tap na cara do padre, né? O padre te dá tap-tap na tua cara, te chamar de um monte de coisa, melhor aceitar que dói menos mesmo, sabe? Porque, infelizmente, eu já vi isso. Gente que, infelizmente, participa da RCC, que por algum motivo deu aquela aridez espiritual, não está mais recebendo o Espírito Santo, e topa qualquer coisa. Gente, se você começar a fazer isso, você está abrindo as portas para o demônio. Eu estou falando porque eu já vivenciei isso, hein? Por isso que eu estou gastando tempo aqui de 3 dias de áudio, né? E eu coloquei aquele vídeo do padre Duarte Souza Lara, porque eu sei o que é aquilo. Eu já vivenciei aquilo. É horrível. E depois para você voltar, a gente se sente um lixo. É isso que você quer para tua vida? É isso? E olha que eu já vi gente que colocava meditação de cores de 7 raios, não sei o quê. Nem vou falar qual que foi, mas foi dentro da minha arquidiocese aqui há uns anos atrás. Eu achei um absurdo. Como que os freis colocaram uma pessoa daquela para fazer meditação daquele jeito, com cor X, cor Y, cor... Ai, gente. Católico, não seja ingênuo. Suspeite das coisas. Teve gente que teve capacidade de falar para mim, mas você não recebeu passe lá do lugar tal. Passe, hein? Do lugar X. Eu falei assim, eu não recebo passe, não. Eu recebo o Santíssimo Sacramento, participo da missa, vou me confessar e me arrepender. Esse é o caminho básico, simples, doloroso, mas é certinho. Esse é o caminho. O resto
é furada. E tô falando na cara mesmo. Eu perdi amizades dentro desse círculo de pessoas porque não tem condições. Não tem, eu não canalizava nada, mas eu via os outros canalizar, Deus me livre. Tá? Então, e até eu sou muito franco em falar para Deus, Deus, não me passa nada de profecia, porque, olha, eu não confio em mim. Eu não confio. Contudo, ele me passa muitas vezes algumas coisas e depois se confirma, porque dá frutos, realmente era aquilo mesmo, né? Então, eu também tenho que fazer esse discernimento. Isso é um trabalho doloroso, é um caminho que precisa ser levado a sério. Às vezes eu não falo as coisas, quando eu falo, eu penso, será que eu falo? Eu vou falar, né? Mas que não seja coisa de morte, o senhor vai morrer, o senhor tem tal doença. Não, essas coisas eu não falo. Mas de repente eu dou um toque. Será que tal coisa não aconteceu na sua vida por esse motivo? E às vezes qual que é o motivo? O senhor não criou inimigos e tal? Isso acontece. Eu estou falando de um caso até real. Uma moça está com uma doença que não é curada. Ela trocou de médico, trocou de medicamento. Tá sentindo mal pra caramba e aí me veio inimigos. Aí eu falei, olha, você não criou inimizade com alguém num período aí do trabalho? E realmente ela criou. E aí eu tô rezando por conta dessa moça, né? Enfim, pronto, falei. Gente, eu tô gastando meu português, meu japonês, meu tudo aqui, porque infelizmente está acontecendo em Portugal a inclusão de aulas de yoga, que era para ser coisa eletiva, tipo, não é uma coisa assim que tem que estar no currículo, mas lá está começando a ficar dentro do currículo. E vai chegar uma hora que nós pais vamos ser presos, porque a gente não vai aceitar esse tipo de coisa no currículo escolar. Yoga, mindfulness, reiki, introdução ao reiki. Gente, não. Não tenho nada contra quem faz reiki. Você quer fazer reiki, você faça, problema teu. Descubra por si só o que acontece na tua vida. Eu vou ser bem franca em falar, na minha vida não entra mais. Se alguém quiser falar pra mim, vamos trocar uma energia aqui de reiki, não aceito. E renuncio agora. Eu falei, não, obrigada. Você faz pra outra pessoa, pra mim não. E nunca faça. E vamos supor que quem está me ouvindo é alguém do reiki. Você, a pessoa do reiki, você sabe que não pode passar energia se você não tiver permissão da pessoa. Ou do responsável do paciente em coma, sabe, né? Então, agora eu estou falando para o paciente, de repente você vai topar com alguém que quer passar reiki para alguém próximo a você, você impeça. Se você é católica cristã, impeça. Não faça isso. Porque tanto a pessoa que está passando o reiki quanto a pessoa que vai receber vão pecar. Então, para evitar pecado, você já dá um não bem redondo, quadrado, hexagonal na cara. Não é só reiki, não. Eu estou usando um termo porque o reiki se popularizou. Eu até tenho uma amiga que eu converso com ela é do reiki, mas não conversamos a respeito sobre isso. Mas eu fiz uma outra coisa na época chamada Magnify Healing, que não é tão conhecido. Não é reiki, mas é muito parecido. E eu tive que renunciar. Não é tão conhecido, mas infelizmente tem gente que pratica. E é prestar culto por um Deus ainda. Ai, meu Deus do céu. No que eu fui me meter, né? Mas isso já está confessado. Por que eu estou contando? É um pecado confessado, renunciado, nunca mais voltei. Tinha recebido um certificado, eu queimei e renunciei isso no fogo. Queimei mesmo. Vocês não têm noção do que eu já queimei, gente. A minha mãe me olhava pela janela, às vezes ficava pensando, o que ela está queimando tanto? Nossa, se ela soubesse o que eu já queimei. Livro de orações da Nova Era, com Ave Maria e Pai Nosso deturpado. Não é aí que está o problema, não é ritual de sangue, não. Pede paz, pede amor, sabe? Pede perdão, pede que a gente perdoe os inimigos. As orações eram tudo assim. Só que no final a gente estava se consagrando para deuses, para seres de luz, que a gente não sabe o que é isso. Jesus não é só um ser de luz, Jesus é meu Senhor e nosso Salvador. Entendeu? Por isso que eu falo tanto do catecismo da Igreja Católica. Certo? Então é importante fazer essas experiências. E por Jesus, muitas coisas erradas que eu abri portas, abri muitas portinhas, portinholas, janelas e tudo, para coisa que eu não devia, graças a Deus, Jesus Cristo, né, seja fazendo o cerco de Jericó, seja participando do sacramento, fazendo a confissão, arrependimento, jejuns, mortificação, um monte de coisa, algumas devoções, mesmo mal feitas que eu fazia, novenas e tal, Deus fechou essas portinholas.
Porque no final, o que Jesus, além de querer nossa alma, Ele quer que a gente seja semelhante a Ele. Nós devemos ser semelhantes a Jesus Cristo. Olha, gente, contar essas coisas hoje não dói, mas há uns anos atrás seria difícil para eu abrir para vocês e dizer assim que eu fiz coisas dentro da nova era. E olha que não foi muita coisa, mas eu vejo que eu fiz muita coisa errada. Foi demais da conta, sabe? E o pessoal da nova era é aquele que agrega conhecimento, sabe? O cara do reiki vai querer fazer Magnify Healing, depois vai querer fazer yoga, depois vai querer fazer meditação mindfulness, depois meditação budista, depois vai encarar o budismo, depois vai entrar no xamanismo, depois vai querer aquele xamanismo da linha peruana, não sei das quantas. Ah, eu quero falar com aquele mestre. É assim que a coisa funciona, não tem fim. Depois se tornou vegetariano, não tenho nada contra o vegetarianismo, mas a pessoa se tornou vegetariana. Só que a pessoa tem um conhecimento, assim, das coisas espirituais, desculpa falar, inúteis para nós católicos. Porque vendeu a alma pro demônio. Né? Eu rezo pelos meus amigos, eu fiz muitos amigos. Por incrível que pareça, tem muita gente boa, de bom coração dentro da nova era. Mas eles são seduzidos pelo conhecimento oferecido. Eles são a Eva que comeu da maçã e não para de comer com a maçã e fica fazendo intimidade com a serpente. É isso que acontece. Por incrível que pareça, eu vi isso de um vídeo, que eu até não indico aqui. Até tenho que agradecer não sei se essa pessoa me ouve, tá? Mas dessa vez o rapaz fez um vídeo. Também não vou citar nomes para você não buscar lá, porque é vídeos de teoria da conspiração. Às vezes eu dou uma acompanhada, porque às vezes o cara dá uma bola dentro, mas eu tenho que realmente... Ele fez um vídeo falando da Eva, do pecado da fruta, né? E essa união com a serpente. Foi muito boa a explicação, gostei bastante. É isso mesmo. Nós temos essa mania, devido ao pecado original, a gente sente uma atração profunda de fazer comunhão com a serpente. A gente não para de ficar fazendo fuque-fuque com a serpente, desculpa falar esse termo, mas de ficar fazendo comunhão com a serpente e ainda fazendo de comer a frutinha proibida. A gente é a Eva, gosta de ser a Eva. E é engraçado que a Eva deu filhos de Adão, ou seja, que Adão é a criação de Deus Todo-Poderoso, e filhos da serpente. Então, de que lado que a gente está? Ou a gente é a Eva, ou a gente encara a linhagem de Jesus Cristo, a linhagem de Nossa Senhora. Jesus Cristo é chamado o novo Adão e Nossa Senhora a nova Eva. Então, de que lado que nós estamos? A gente não pode pender para os dois lados, a gente tem que tomar partido, efetivamente. Né? Olha, se Jesus me resgatou, de onde resgatou? Da onde eu estava, na situação que eu estava, como é que não vai resgatar você de novo? Caro irmão, cara irmã, às vezes dentro da igreja católica. Às vezes você já está estacionado, você está de saco cheio, você não aguenta mais aquela pastoral, daquela comunidade, você está brigando até com o padre. Né? Eu espero que nenhum padre esteja me ouvindo, né? Mas vai que tem um padre que está entrando num surto de aridez espiritual medonha. Não desista, mas não faz coisa errada. Não comece a colocar postagem do Osho, como eu já vi em sites de Facebook de padres católicos. Colocou Osho, colocou Chico Xavier, colocou... Não é essa vibe, gente. Não é isso. Jesus não é isso. Jesus Cristo não é isso. Não é isso. Então volta para o primeiro amor. Volta para aquela primeira motivação. O que te tornou essa vocação? Por que você casou com essa pessoa? Por que você tem essa família? Por que você é assim? Por que você se tornou celibatário de alguma comunidade? Se você é padre, por que você se tornou padre? Vai que por um motivo mundano, teoricamente. Ah, minha família sempre foi católica. Vamos supor, né? Vamos supor. Acho que está na hora de procurar uma motivação de uma linha do Deus do sobrenatural. Senhor, eu preciso fazer intimidade com o Senhor, mas eu não sei. Todo mundo fala que teve um encontro pessoal com Jesus. Nunca tive. Então peça para Jesus. Peça com carinho, porque senão vai ser literalmente uma trombada de carro mesmo. Deus me livre se conhecer Jesus no processo de UTI, né? Não, também não. Mas se puder ser no amor, faça. Mas se for num processo de dor, faça também. Faça esse pedido. Enquanto o pessoal com Jesus, às vezes tem encontro pessoal com Nossa Senhora que te leva para Jesus, às vezes é um anjo que te leva para Jesus. O que importa é que seja uma motivação que te dê desejo de ir ao céu, conhecer o reino de Deus, porque isso é uma forma de conhecer ao próprio Deus. E se eu estou aqui falando, vocês não têm noção da experiência que eu tive. Tá? Então não estou querendo me vangloriar. Eu era um nada, não merecia nada. Certo? Bem, então vamos para a liturgia da palavra.
tá? Mas fica essa meditação para o período quaresmal. Não se frustre nesse período quaresmal, mas se tua vida já está frustrada, está querendo se matar, sabe? Tem muita gente com depressão, né? Mas de repente você está com a pulga atrás da orelha, seja sincerão com Jesus. Com Jesus dá para ser sincero. Fala a verdade. Fala assim, estou frustrado na minha vocação. Fala mesmo, na cara dura. Tô pecando loucamente, tô fazendo coisas horríveis. Na sua cara e na cara de Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Ah, lembrando, né, dependendo da vocação, se você é irmão de comunidade, novas comunidades, irmão, frei, não está conseguindo manter a castidade, por exemplo, que é esse que onde pega mais, eu digo negócio. Essas pessoas são muito mais tentadas a sair da congregação, a sair, deixar de ser padre, a romper com a vocação. Ou pior, é vocacionado, tá dentro da vocação, mas faz de qualquer jeito lá o serviço ministerial, né? Faz de qualquer jeito, peca de qualquer jeito, é mulher, é homem, é bicho, ai, credo, Deus me livre. Né, gente? Tá? Não perca a fé. Volta para Jesus que é melhor. Volta mesmo. Volta porque não tem saída, né, gente? Mas é a melhor saída que tem. Essa é a esperança nossa, tá? Então vamos para a liturgia da palavra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 9b a 14. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos, nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 85, com o refrão: ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Inclinai ao Senhor vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espere e confie em vós. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Aclamação. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O evangelho de hoje está em Lucas 5, versículo 27 a 32. E naquele tempo Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles.
Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Então, meus irmãos, aqui termina a liturgia da palavra. E talvez você tenha tido uma espécie assim, a gente chama de déjà vu, ou seja, engraçado, eu já ouvi esse evangelho no mês passado, alguns dias atrás. De fato, você ouviu sim, eu e você. Mas na verdade não foi em Lucas 5, versículo 27 a 32, mas sim Marcos 2, versículos 13 a 17. Isso foi no dia 18 de janeiro de 2020, num sábado, no tempo comum, tá? Então, qualquer coisa corre lá, é o contexto o mesmo, mas claro que é em Marcos, tá? Quem tem a Bíblia da Ave Maria já deve ter percebido essas referências, né, em cima de alguns evangelhos, de algumas partes principais que compõem os 4 evangelhos. Sempre existe uma referência, por exemplo, nesse caso aqui, se você vai em Lucas 5, versículo 27 a 32, vai ter a referência de Mateus 2, versículos 13 a 17 e outra referência de outro evangelho. Se você não tem a Bíblia da Ave Maria, da editora Ave Maria, eu sugiro que você a tenha, porque ele tem uma outra tradução e a maior parte, principalmente das pessoas que compõem a Renovação Carismática Católica, a RCC, se utiliza da Bíblia da Ave Maria. O Padre Léo de Betânia, da comunidade Betânia, falecido Padre Léo, também se utilizava dessa tradução. Eu, na verdade, não que eu colecione Bíblias, mas eu sempre tenho uma de cada tradução. Andei sabendo que existe a tradução da CNBB, já revisada, numa nova edição, atualmente, mas essa eu vou deixar mais para frente, porque eu tenho a tradução da CNBB da edição anterior. Mas é importante esse comparativo, porque eu sempre tive a Ave Maria, né, e eu penava muito na leitura. Já contei isso, mas eu vou contar aqui também novamente. Como eu não entendi a linguagem da tradução da Bíblia da Ave Maria, eu estava engatinhando na liturgia da palavra, eu investi no da editora Paulinas, que é utilizado pelo padre Reginaldo Manzotti no programa Experiência de Deus, né, que ele sempre transmite esse programa ao vivo ou às vezes gravado, mas geralmente ao vivo, das 10 horas às 11 horas, segunda a sábado, né? E ele também se utiliza da Bíblia na linguagem dos dias de hoje, editora Paulinas. Foi o início. Depois eu comprei uma tradução da CNBB e depois a Bíblia de Jerusalém, que eu já achei bem mais complexa na tradução, tá? E eu já contei aqui também em outros áudios que eu passei a meio que resgatar evangelhos mesmo, publicados na década de 80 pela editora Vozes ou Loyola, da tradução da década de 80. Publicações da década de 80, que aí é outra tradução. Então é algo interessante. Bíblia evangélica eu só tenho uma, que eu nem sei qual que é a editora, mas é só para constar que eu tenho para fazer também esse estudo bíblico de comparação de traduções e tudo. É importante, se você tem condições financeiras que você pode estar dispensando, né, o seu dinheiro, a Bíblia é um material muito importante para você ter as várias traduções que existem no mercado, tá? Mas é sempre bom lembrar que você é leigo, você está tendo dificuldades com a leitura, a tradução da CNBB e essa da editora Paulinas, elas têm uma tradução mais simples. Então, se você está nessa fase do estudo da palavra, eu indico, né? Depois, seria importante ter uma da Ave Maria e, quem sabe, essas que eu falei da década de 80, porque tem um vocabulário bem diferente. Apesar de, às vezes, ser publicações em papel jornal, em material com uma fonte diferente,
vale muito a pena você também estar fazendo investimento procurando lá no sebo da sua cidade, que hoje em dia sebos proliferam, né? E quem sabe também resgatar alguma Bíblia parada na estante e você vai acabar descobrindo até dedicatórias, uma história de vida dentro daquela Bíblia e que a pessoa, dona anterior ou dono anterior, não aproveitou aquele momento. E eu penso assim que é um desperdício se deixar a palavra de Deus numa estante de livros usados, né? Se você não tem problema de rinite, etc., dá uma limpada, lixa com lixa d'água de parede mesmo, as laterais, não a capa. Você separa as capas e lixa as laterais, tira aquele pó, não respira aquela coisa amarela, não tira tudo, mas já ajuda, né? Aí você dá uma batidinha, tira aquele pó, passa um álcool, passa um produto de limpeza na capa, nunca thinner, né? Passa um produto de limpeza, tipo um Ajax, alguma coisa assim, um Veja multiuso, tá? Tira lá, seca a capinha e deixa no sol. Você pode utilizar o material usado, tá? Eu tenho resgatado algumas bíblias assim, tem sido uma alegria para mim, né? Enfim, uma experiência pessoal que eu conto. Certo? Então eu desejo a todos um ótimo sábado, um ótimo início de quaresma, né? Estamos a poucos dias da quaresma e partiu para fazer alguma prática espiritual, nem que seja a campanha da fraternidade, né? Para a gente meditar em cima sobre o lema, né? Como eu já falei antes, fraternidade, vida, dom e compromisso. Tá bom? Paz e bem.